Ah, o Brasil! Um país de beleza exuberante, cores vibrantes e uma cultura rica que nos encanta. Suas paisagens deslumbrantes, suas festas cheias de vida e suas danças tradicionais são um verdadeiro espetáculo para os olhos e para a alma. Mas, por trás de toda essa maravilha, carregamos uma história pesada, marcada por uma mancha cruel: a escravidão. Uma realidade sombria que muitas vezes é esquecida ou minimizada. Imaginem só, por mais de 3 séculos, milhões de africanos foram arrancados de suas raízes, jogados em navios negreiros e trazidos à força para o Brasil. Esses homens, mulheres e crianças enfrentaram uma jornada aterrorizante através do Atlântico, conhecida como a Passagem do Meio. Aqui, eram tratados como mercadoria, submetidos a trabalhos forçados e condições desumanas. Eram forçados a trabalhar de sol a sol, sem descanso, sem dignidade, sem esperança. Uma verdadeira chaga na alma do nosso país, que deixou cicatrizes profundas, ecoando até os dias de hoje. Essas cicatrizes são visíveis não apenas nos monumentos históricos, mas também nas desigualdades sociais e raciais que ainda persistem. Essa história triste começou lá no século XVI, com a chegada dos primeiros navios negreiros. Os portugueses, em busca de mão de obra barata, iniciaram um comércio cruel e desumano. A mão de obra escravizada, a força bruta desses africanos, era usada principalmente nos engenhos de açúcar. O ouro branco da época, principal produto de exportação da colônia. Os engenhos se espalhavam pelo litoral e a produção de açúcar se tornava cada vez mais lucrativa. E assim, com o passar dos séculos, a escravidão se espalhou como uma doença, contaminando outras atividades econômicas, como a mineração e a cafeicultura. A exploração dos recursos naturais do Brasil dependia diretamente do trabalho escravo. A sociedade brasileira, moldada na sombra da Casa Grande e da senzala, cresceu sob o peso da desigualdade. A Casa Grande, símbolo do poder e da riqueza, contrastava fortemente com a senzala, onde os escravos viviam em condições precárias. A elite branca, dona de tudo e de todos, detinha o poder político e econômico, enquanto a população negra, privada de seus direitos mais básicos, vivia à margem da sociedade. Essa hierarquia social era rigidamente mantida, perpetuando a opressão e a injustiça. Era como se a escravidão fosse algo normal, natural, parte da ordem natural das coisas. A brutalidade e a desumanidade eram aceitas, e até mesmo justificadas por muitos. Uma mancha que teimava em não se apagar. Mesmo após a abolição, os resquícios dessa prática cruel continuaram a influenciar a sociedade brasileira. Mas, como um grito de liberdade sufocado, a partir do século XVIII, vozes começam a se levantar contra a barbárie da escravidão. Movimentos abolicionistas começaram a surgir, clamando por justiça e igualdade. Inspiradas pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade vindos da Europa, figuras importantes da época, intelectuais, políticos, ativistas, passaram a denunciar as atrocidades cometidas contra os africanos escravizados. Esses ideais trouxeram uma nova esperança para aqueles que lutavam contra a opressão. A luta pela abolição começava a ganhar força, como um rio quebrando as barreiras da injustiça. A resistência e a resiliência dos escravizados, aliadas ao apoio de abolicionistas, pavimentaram o caminho para a liberdade.
realidade da escravidão. Esses veículos de comunicação desempenharam um papel crucial na conscientização e mobilização da população. A Inglaterra, potência do século XIX e pioneira na industrialização, também teve seu papel na história da escravidão no Brasil. A Revolução Industrial transformou a Inglaterra em uma nação poderosa, com uma marinha forte e uma economia em expansão. Tendo abolido o tráfico negreiro em suas colônias em 1807, a Inglaterra pressionava o Brasil a fazer o mesmo, usando sua influência política e econômica para forçar a mudança. A Marinha Britânica patrulhava os mares, interceptando navios negreiros e impondo sua vontade. Em 1826, a Inglaterra assinou um tratado com o Brasil que proibia o tráfico negreiro a partir de 1830. Este tratado foi um marco importante, mas sua implementação enfrentou muitos desafios. Mas, como um mal que não quer ir embora, o tráfico continuou ilegalmente, com a ajuda de autoridades corruptas. Os traficantes de escravos encontraram maneiras de contornar a lei, e a demanda por mão de obra escrava persistiu. A Inglaterra, então, aprovou o Bill Aberdeen, em 1845, que dava poder à Marinha Britânica de apreender navios negreiros em qualquer canto do mundo, inclusive em águas brasileiras. Esta medida aumentou a pressão sobre o Brasil e dificultou ainda mais o tráfico de escravos. A pressão da Inglaterra, é claro, causou alguns atritos diplomáticos entre os dois países. O Brasil resistia à interferência estrangeira, mas a influência britânica era inegável. Mas, ao mesmo tempo, ajudou o movimento abolicionista no Brasil a crescer e ganhar força. Ativistas brasileiros encontraram apoio e inspiração nas ações britânicas, e a causa da abolição começou a ganhar mais adeptos. A Inglaterra financiava jornais e organizações abolicionistas no Brasil, além de apoiar a causa da abolição em fóruns internacionais. Este apoio foi crucial para a disseminação das ideias abolicionistas e para a mobilização da opinião pública. Mas é claro que a história não é um conto de fadas. O caminho para a abolição foi cheio de obstáculos e conflitos. Muitos interesses estavam em jogo, e a resistência à mudança era forte. A atuação da Inglaterra na abolição da escravidão no Brasil também teve seus interesses. A Inglaterra buscava expandir seus mercados e garantir que seus produtos industrializados encontrassem novos consumidores. Alguns críticos argumentam que os ingleses estavam de olho no crescimento econômico, buscando abrir mercados para seus produtos industrializados e enfraquecer a economia brasileira, que ainda dependia da mão de obra escrava. A abolição da escravidão no Brasil poderia criar novas oportunidades para o comércio britânico. De qualquer forma, é inegável que a pressão britânica foi um empurrãozinho no processo que levou à abolição da escravidão no Brasil. A influência britânica, combinada com os esforços dos abolicionistas brasileiros, culminou na Lei Áurea de 1888, que finalmente pôs fim à escravidão no país. A história da abolição no Brasil é um testemunho da complexa interação entre forças internas e externas. A imprensa, sempre atenta aos acontecimentos, também teve um papel fundamental na luta abolicionista. Jornais como O Rebate, A Gazeta da Tarde e A Redenção publicavam artigos, poemas e notícias sobre a escravidão, mostrando a realidade daqueles que sofriam com a chibata e mobilizando a opinião pública contra essa prática. Os jornais abolicionistas eram como um fórum de debate, um espaço de organização do movimento, além de servirem como plataforma para espalhar ideias e informações sobre a escravidão. A arte, em suas mais variadas formas, também se tornou uma arma contra a escravidão. A música, o teatro e as artes plásticas foram utilizadas como instrumentos de denúncia. Músicos compunham canções que expressavam a dor e o sofrimento dos escravos, enquanto peças teatrais mostravam a crueldade da escravidão e a luta pela liberdade. Artistas plásticos retratavam a realidade da escravidão em suas pinturas, esculturas e gravuras,
sensibilizando a sociedade para a causa abolicionista.